Olá, boa tarde para você que está aí nos acompanhando através da página Carmo de Minas Notícias. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o Carmo de Minas, sul de Minas. Estamos com o Jorge, do sindicato. E o Jorge vai estar nessa tarde aí trazendo para nós aí algumas questões aí. Vamos estar falando um pouquinho sobre direitos dos trabalhadores. Então você acompanha essa entrevista aí. Um abraço para vocês aí, Jorge. Vai dar aquele abraço pro pessoal que está ali na Carmo de Minas Notícias. Pode ser sempre, cara. Pode ser? Quero, eu vou lá. Que bom. Achei que você tinha. Boa tarde a todos. Jorge do sindicato, né? Estamos aqui para tentar clarear um pouco sobre os direitos dos trabalhadores e também responder aquelas perguntas que seja fácil e difíceis. Segura aí, tá bom, Jorge? Agora vamos lá, Jorge. Pode usar o microfone. E agora vamos lá, o Jorge vai estar explicando para vocês aí, falando um pouco aí do trabalho do sindicato. Jorge, boa tarde, né? Vamos lá novamente, boa tarde. E pode ficar à vontade, Jorge. Pode cumprimentar os ouvintes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Maravilha. Pode ficar à vontade. Nós estamos nessa tarde, então, para falar com o Jorge, trazendo algumas questões, né, sobre aposentadoria, sobre direito da doméstica, também sobre o salário mínimo, os valores, quais os direitos, enfim, o Jorge vai estar trazendo para você qual realmente há quanto tempo o sindicato já está em Carmo de Minas e qual o propósito e até hoje, né, o que o Jorge tem feito aí. Jorge, fica à vontade, você pode iniciar aí falando aí sobre o salário mínimo, direito das domésticas. Fica à vontade. Então, a primeira coisa, acho que antes de falar dos direitos, antes de falar do salário, é importante esclarecer que o sindicato está aqui em Carmo de Minas com as portas abertas desde 2006. Tivemos um período meio turbulento, que acabou tendo que ficar fechado alguns meses, e reabrimos em 2010. Então, desde 2006, nós estamos com as portas abertas, mas a atuação do sindicato aqui, ele está desde 2003, quando nós oficializamos a primeira denúncia contra empregadores que desrespeitavam o direito dos trabalhadores de Carmo de Minas. De lá para cá, o sindicato de Carmo de Minas deixou de ser uma representação, uma ferramenta de Carmo de Minas e passou a ser regional. Então, aqui a gente tem atendido os trabalhadores de Carmo de Minas, de Dom Viçoso, São Lourenço, Passa Quatro, Itaiandu, Olimpo Noronha, Lambari, Jesuânia, Cristina, Virgínia. Então, passou a ser uma referência na defesa dos direitos dos trabalhadores a nível de região. Tivemos alguns avanços importantes na região, especialmente em Carmo de Minas. E qual é o propósito do sindicato? Primeiro, era defender os direitos dos trabalhadores e combater a informalidade, a falta de registro na carteira de trabalho. Chegamos em Carmo de Minas, o trabalho formal no campo era de 28% em média, e fechamos 2018, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, ou hoje o Ministério da Economia, com o trabalho formal de 93%. Isso quer dizer que a cada 100 trabalhadores de Carmo de Minas rurais, 93 hoje têm carteira assinada. Começamos um trabalho, uma campanha de conscientização no início e de denúncia também contra a forma de transporte que estavam os trabalhadores na época que nós chegamos, onde todo mundo era carregado em carroceria de caminhão, aberto, exposto ao sol, sereno, chuva, poeira. E aí nós, com os debates a nível de região, os debates em Belo Horizonte, com algumas autoridades e também com muita fiscalização, isso é fato, conseguimos mudar a qualidade de transporte, né, e interferimos aí na Resolução 77, que
obriga, ou melhor, que proíbe o empregador de carregar trabalhadores em carroceria de caminhão, em carroceria de caminhonete, e aí em ônibus, vans, micro-ônibus. Estamos discutindo agora as ações para melhorar a qualidade desse transporte, mesmo sendo ônibus, vans, caminhão, mas tem muitos aí que ainda desrespeitam a lei trabalhista e a lei de trânsito, que carregam trabalhadores aí em transportes sem freio, com banco solto, e isso acaba colocando a vida desse trabalhador em risco. Mas já foi um avanço à medida que nós tiramos o trabalhador da carroceria do caminhão e colocamos em ônibus, vans e caminhão, e micro-ônibus. Por um outro lado, era comum, eu não sei se eu posso, mas era comum aqui em Carmo de Minas e região, os trabalhadores ter que gastar para comprar equipamento de proteção individual. E não conseguia se proteger porque tinha que tirar do próprio bolso. Hoje, para nós, passa a ser um motivo de orgulho e até de comemoração quando a gente sabe que dezenas e dezenas e dezenas de produtores rurais de Carmo de Minas e região já respeitam um bocado da lei de saúde e segurança do trabalho, onde fornece equipamento, onde coloca os trabalhadores para alimentar fora da lavoura envenenada, onde vai aplicar agrotóxico, veneno, né, que estraga a saúde, a vida do trabalhador. Hoje ele está mais equipado, e para nós virou também como pauta importante, né? E por fim, também comemoramos a conscientização dos trabalhadores e parte dos empregadores rurais de Carmo de Minas e região, porque não era costume pagar-se direitos aos trabalhadores. Um ou outro empregador pagava, mas acabava a colheita de café, os trabalhadores não recebiam direitos, né? Hoje estamos discutindo o valor dos direitos. O empregador paga, está faltando porcentagem dos direitos que deveria. Mas parte dos empregadores hoje, acabou a colheita de café, já pagam direitos. Pagam férias, 13º, recolhe fundo de garantia, aquilo que não era normal durante a colheita de café antes da ação de sindicato. Devo lembrar que essas ações não e aí quando a gente fala um pouco, que pode ser um pouco polêmico, que essa ação, as ações de respeito aos direitos dos trabalhadores e que vem melhorar um pouco da qualidade no local de trabalho, ela não é uma coisa fácil. Por quê? Porque ela é com muita luta. É com muita luta, é com muito conflito, é com muita fiscalização, é com muita multa, né? Que isso tem acontecido. Bastante multa. Daniel, clica para mim. Infelizmente, Daniel. Infelizmente não é uma coisa que... Clica no meu telefone. Tira o aqui primeiro. Infelizmente não é uma coisa que veio de forma espontânea da parte do empregador, né? Ela a gente costuma dizer que é com muita batalha, com muito... Pra você ter ideia, tem empregador aqui que está multado em R$200 mil. Empregador rural. Tem empregador que configura na lista suja do trabalho escravo nacional. Nós fomos obrigados aqui, um certo tempo, e estamos dispostos a fazer isso agora novamente, que nós tivemos que levar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e trazer a Polícia Federal aqui em Carmo de Minas, porque estava praticando casos de trabalho análogo escravo. Alguns falam comigo que você está exagerando. Não, nós temos relatórios oficiais das autoridades que falam que é trabalho escravo e, infelizmente, vergonhosamente, Carmo de Minas figura hoje com 2 empregadores daqui na lista suja do trabalho escravo, que suja o nome do café de Carmo de Minas a nível internacional. Isso é brincadeira, hein? Infelizmente, então essa realidade, essa mudança, e que eu esteja à frente do sindicato, que eu esteja puxando essa batalha, mas essa realidade, para nós, ela é satisfatória, porque vem, apesar de tantas multas, tantos conflitos, ela vem melhorando a qualidade de trabalho, de saúde dos trabalhadores. Temos um desafio, que é melhorar a qualidade dos salários, porque eles se pagam salários baixos. Exatamente, o salário em média que o produtor rural paga. E muitos também, além de pagar, acho que é só o salário mínimo, e como que funciona essa questão de... eles pagam, né, ganham o salário mínimo e pagam a luz, né, lá na zona rural. Ou seja, algumas fazendas, né, que eu fui criado em fazendas, sei muito bem disso, as pessoas pagam a luz.
essa cobrança, ela é correta, essa cobrança não é correta? Por que essa cobrança? E se está dentro da lei realmente essa cobrança, no qual os fazendeiros cobram a energia elétrica? Está dentro do padrão da Constituição? Então, primeiro a gente tem que lembrar que nós estamos num município, numa região, onde resquícios do coronelismo ainda imperam. É o primeiro fato. Onde grandes famílias poderosas, dominam, né, o território, dominam a política e dominam a vida dos trabalhadores. Em 2011, nós apresentamos uma pauta ao Sindicato dos Produtores Rurais, que representa a classe dos fazendeiros, com 78 cláusulas, dentre eles o fim da cobrança da luz utilizada pelo trabalhador que mora na fazenda. Nós cobramos, sugerimos nas cláusulas, dentre outras, o fim da cobrança, porque está falando da luz. Exatamente. Nós estamos falando uma coisa mais grave ainda, é do trabalhador que mora na fazenda, recebe o salário mínimo e o empregador vai lá e desconta 20% de aluguel daquela casa. Muitas das vezes, casa caindo aos pedaços. Com certeza, uma casa tem um banheiro bem precário, uma casa pequena, e então são descontados 20%. Eu não diria o banheiro, nós estamos falando de telhado, nós estamos falando de parede, nós estamos falando de casas que é coberta a parte de dentro com pano de café. Exatamente. Onde o empregador coloca esse trabalhador, essa família, para morar nessa casa precária e vai lá e desconta até 20%. A lei fala que ele pode descontar até 20%. Mas a manutenção tem que ser do empregador. Qual é a prática? Ele desconta 20% e não dá qualquer tipo de manutenção na casa, a não ser que seja por denúncia, por fiscalização e com multa. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, dentro dessas cláusulas, nós apresentamos condições melhores de trabalho. Por exemplo, melhor de trabalho, não de salário. Nós pedimos 30%. O patronal, o fazendeiro, não deu um real de aumento de salário sobre a proposta nossa. Dentre outras cláusulas, também a questão de saúde e segurança do trabalho, de redução do horário do trabalhador que está lá com a bomba de veneno nas costas. Não tivemos uma resposta positiva da parte dos produtores rurais. Enfim, apresentamos uma pauta de reivindicação aprovada em Assembleia a nível de região. Não houve interesse dos produtores rurais, representados pelo seu sindicato, para fazer uma negociação decente e que, ainda que não desse tudo que nós pedimos, mas que pelo menos chegássemos a um acordo. E aí nós entramos, isso em 2011, entramos na justiça e ganhamos 20%, não minto, ganhamos 15% sobre o salário e as outras causas foi toda aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho em Belo Horizonte. Tem uma lei, que é a chamada medida emenda 45, que fala que para a gente entrar na justiça enquanto sindicato, contra o patrão, tem que ter a concordância do outro lado. Correto, perfeito. Nós questionamos, inclusive, é um dos motivos da nossa denúncia na ONU. Né? Eu falo denúncia da nossa enquanto Carmo de Minas, Sindicato de Carmo de Minas, junto com a ADERE, de denunciar na ONU, onde tem uma lei no Brasil que impede o trabalhador organizado de entrar na justiça quando o patrão. É a mesma coisa. Eu, para entrar na justiça, tenho que ter a concordância do outro lado. Eu sempre pergunto, o bandido concorda que o promotor processa ele? Ele não concorda. Não concordo, com certeza. Qual é a prática quando o trabalhador vai na justiça contra o patrão? É de ser incluído numa lista suja virtual que roda pelos telefones, onde o fazendeiro quer sujar o nome do trabalhador que vai para a justiça. Enquanto sindicato, nós entramos na justiça representando esses trabalhadores. E aí nós temos uma lei, infelizmente, nesse caso da convenção coletiva, que fala que tem que ter a concordância do patrão. E eles não vão concordar nunca com isso. Mesmo assim, o Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte deu a causa favorável a nós, retroagindo o pagamento de alguns direitos. Né? Foi o Sindicato Rural, que deveria apresentar uma proposta conciliatória que agradasse empregadores e trabalhadores, mas que não escravizasse tantos trabalhadores,
o Sindicato Rural entrou no Tribunal Superior do Trabalho. O tribunal arquivou o processo baseado pura e simplesmente na emenda 45. Eu não estou questionando o tribunal nesse momento porque ele está executando a lei, né? Entramos no Supremo Tribunal Federal, no STF, e estamos aguardando o resultado. Mas é uma realidade, assim, muito complicada, porque se paga baixos salários. Eu costumo dizer, os produtores falam comigo, olha, nós estamos pagando pouco, Jorge, porque o café está com preço lá embaixo, porque está acontecendo isso, também crise. Tudo bem, concordando plenamente. Mas se o café não tem preço, não é culpa do trabalhador. Eles não podem tirar a carga do prejuízo que as grandes empresas do café dá a eles, tirar essa carga nas costas do trabalhador, pagando baixo salário. Continuar melhorando. Primeiro, continuar melhorando as condições de trabalho. E isso, vários empregadores que me acham radical até falam, há empregadores que já entraram na linha em Carmo de Minas. E vários empregadores. É 100%? Não. Porque a relação de trabalho é sempre conflituosa. Mas que já melhorou muito. Então, a primeira coisa, continuar melhorando as condições de trabalho e ver se a gente chega a 100% de trabalhadores de carteira assinada. E o segundo, melhorar as condições de salário dos trabalhadores. Muito bem, nós estamos, o Daniel está nos perguntando, Daniel Mariano, perguntas e respostas, nós estamos com o Jorge do sindicato, né? Sim. Sindicato dos Trabalhadores, né? Que atende Carmo de Minas, né? E região. Então já está aqui já desde 2006. Desde 2006, trazendo aí melhorias para a cidade. E para os trabalhadores, né? Em geral, que a gente vê realmente o sindicato, ali tem várias pessoas que procuram vocês ali. Uma coisa que nos chama muita atenção, nós estamos na terra do café, nós temos um melhor café. Mas é questão de preço, né? Como você acabou de citar aí, realmente o café é caro, né? Para se comprar, mas para o trabalhador que desloca da cidade, vai até lá, ou aquele mesmo que está lá na fazenda, 24 horas na fazenda, talvez ele não ganha o que penso eu que deveria ganhar. E vocês estão nessa luta, nessa batalha, né, em prol dessa causa, né? E eu queria saber como que vocês fazem para existe assim, uma fiscalização que vocês vão até as fazendas, apurar, existe esse trabalho de vocês? Vocês estão em torno de quantas pessoas? Bom, primeiro, reforçar, né, que nós estamos na região, e não é só Carmo de Minas, estamos na região onde se produz um dos melhores cafés no mundo, né? Que essa região hoje está competindo com outras regiões do estado, que é o caso do Alto Paranaíba, da Zona da Mata. Mas o café especial e café caros, né? Para você ter uma noção. 2017 teve um camarada da Itália, da TV Rai, que é uma TV do governo italiano, teve aqui no sindicato conosco, inclusive visitou a cooperativa, e me informou que o café, a empresa Illy, que é uma das maiores compradoras de café na região, a italiana, ela vendia ou vende uma lata de café com 250 gramas, naquela época, a R$ 172. Então a gente vê aí o tamanho do prejuízo e o tamanho do debate que os produtores devem enfrentar. Quem está ganhando com o café produzido pelos produtores de Carmo de Minas e região? Isso é um debate que tanto o Sindicato dos Trabalhadores quanto o Sindicato dos Produtores, a cooperativa e os ditos representantes dos produtores têm que enfrentar. Quem está ganhando com a produção do café do Brasil, dentre eles o café de Carmo de Minas, uma vez que se compra o café barato na região, e o preço está lá embaixo, isso é fato, mas se ganha muito dinheiro. Exatamente. A Starbucks, a Nestlé, a Ilha, a JDE, são compradores de café aqui que distribuem para o mundo inteiro e ganham muito dinheiro, mas eles que estão determinando o preço do café que eles mesmos vão comprar. Então, o debate que tem que ser encarado pelos produtores. São eles que estão dentro da bolsa de valores para determinar o preço da saca de café. Bom, uma outra coisa que tem que ser enfrentada pelos produtores é o debate com o Conselho Nacional do Café e o Conselho Internacional do Café. Não de pedir, de andar com o pires na mão, junto aos representantes do Conselho, ou do governo também. Não. Qual é a proposta que os produtores têm de fato e qual a ação que os produtores têm para melhorar o preço do café, que aí sim ele passa a melhorar também e não tirar tanto das costas dos trabalhadores. Bom, a outra questão
na qual você coloca, nós estamos em 2006 e é bom a gente lembrar que o sindicato nosso ele não é referência só para os trabalhadores rurais. Certo. Nós atendemos ali trabalhadores urbanos, trabalhadores de supermercado, doméstica, construção civil, servidores públicos, trabalhadores de hotéis em São Lourenço, do comércio em São Lourenço. Uma vez ou outra aparece algum servidor público federal buscando orientação. Então não se restringe só dos trabalhadores. Oficialmente é trabalhador rural. Mas enquanto política e atuação, é uma referência que nós estamos construindo para a classe trabalhadora. Estamos, inclusive, discutindo de criar ali a Casa do Trabalhador, independente se é rural ou se é urbano. Certo. Bom, de qualquer forma, como que a gente faz? Nós recebemos muita denúncia, por telefone, principalmente, ou o trabalhador que vem aqui conversar conosco diretamente. Dele, né? Sim. É um direito, apesar do setor patronal achar que não é. Porque os produtores é filiado a sindicato, que tem sua representação, paga o sindicato, mas discorda que os trabalhadores participam do sindicato dos trabalhadores. Né? Mas é um ato... Bom, depois nós entramos nesse assunto. Eu espero que entre nesse assunto ainda hoje. Por outro lado, recebemos essas denúncias. Quando nós não recebemos denúncias, ou apesar das denúncias, nós também temos um trabalho de visita ao campo. É claro, o produtor não vai deixar e não quer deixar nós ter acesso aos trabalhadores dentro das fazendas. Vocês são proibidos, que eu estou entendendo, a entrar na fazenda. Sim. Para poder falar com eles ou até mesmo... Sim. Por 2 motivos, ou por 3 motivos. Os produtores não querem que os trabalhadores venham ao sindicato. Inclusive, muitos produtores ameaçam os trabalhadores que, se for no sindicato, vai ser mandado embora. Isso é a prática que ninguém comenta. Eu digo ninguém comenta, a parte dos produtores rurais. Mas, enfim, nós fazemos um trabalho de visitas, de ir na roça. Não temos acesso às fazendas, mas nós temos acesso a trabalhadores. Os próprios trabalhadores, eles vêm até vocês, Sim. eles vêm e expõem para vocês a situação que estão vivendo. Sim, não, e o empregador, hoje ele está enganado, porque nós, enquanto pobres e trabalhadores, estamos tendo um pouco mais de acesso a instrumentos de informação. Com certeza. Certo? É comum o trabalhador mandar para mim, denunciar, mandar foto da situação que está, mandar cópia de documento. Então, o empregador, ele acha que está impedindo o trabalhador ter acesso ao sindicato, mas não, nós continuamos tendo acesso aos trabalhadores via instrumentos, internet, via WhatsApp, via Facebook, nós continuamos tendo informação. Mas, quando nós não conseguimos entrar na fazenda, nós vamos andar na roça, vamos nas estradas municipais e vamos colhendo informação. Recebemos denúncia, colhemos informação, nós trabalhamos, articulamos, junto a algumas referências importantes que nós temos hoje dentro do Ministério da Economia ou no antigo Ministério do Trabalho. E quando isso a gente tendo as informações, como temos acesso a uma boa articulação com algumas autoridades nesse campo, nós oficializamos a denúncia e exigimos que o Estado, nesse caso o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, cumpra o papel dele, porque está lá na lei. É dever do auditor fiscal do trabalho, artigo 626 da CLT. É dever único do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, a fiscalização de proteção ao trabalho. Então, nós vamos articular com quem pode multar. Oficializamos, trazemos aqui na região. Em alguns momentos, nós articulamos junto, e aquilo eu já falei aqui, não vou ficar repetitivo, articulamos com algumas autoridades ou alguns contatos ligados à Polícia Federal quando a gente vê que o caso é muito mais grave, né, quando é um caso de trabalho análogo a escravo. Por um outro lado, nós também temos uma ação, uma assessoria que não é contratada pelo sindicato, mas é parceiro do sindicato, né, que é para entrar com as ações trabalhistas. Na Justiça do Trabalho, que tem conseguido dar resposta concreta aos trabalhadores aqui de Carmo de Minas e da região. Muito bem. Antes de dar a próxima pergunta, vamos saber falar um pouquinho sobre o direito da empregada doméstica. Ou seja, tem pessoas que não trabalham com carteira assinada, outras fazem faxina, né? 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Quais são os direitos? Né? Mas parece que tem uma pergunta ali, dá uma olhadinha se tem uma pergunta na Carmo de Minas Notícia, está mais próximo aí. Onde aqui? Aí está falando embaixo, aí tem uma letra aí.
está perguntando aí? Faz 15 anos que estamos apanhando café R$ 10 e a falta, e a lá de 65 litros, é vergonhoso. É. Então, agora já chegou a pergunta, aí você responde essa primeira, depois a gente vai falar lá. Bom, José Bolsonaro, é isso? José Bolsonaro. Bom, é isso mesmo. Infelizmente vai piorar. Nós conversamos com os trabalhadores, conversamos com alguns companheiros de sindicatos a nível de Brasil, que o valor da colheita, da medida do café, ele tá variando entre 8, 10, 12 reais. Em alguns casos chega a 15, mas não dá para o trabalhador tirar uma quantidade de medida satisfatória para garantir um salário um pouco mais decente. A legislação garante, a Agência Nacional de Pesos e Medidas, garante que o valor, e tem um presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que a quantidade de litro na medida de café é de 60, não de 65, viu, José? Mas tem uma prática que é um pouco pior, porque não só o valor está baixo, como a quantidade de litro na medida aumentou, de forma arbitrária por parte dos fazendeiros, ou de alguns fazendeiros, então não vamos generalizar com todos, mas muitos fazendeiros praticam isso. Antes era o latão de metal, e aquilo ali era 60 litros. Algumas chegavam a 70, mas o geral era 60 litros. Hoje tem a caixa, aquela caixa quadrada, certo? Que até a parte de baixo da alça é 60 litros. O empregador vai lá e coloca 2 pedacinhos de madeira na alça, sobe até em cima. Isso sem que o trabalhador tenha conhecimento. Ele entrega muito mais café hoje por um valor baixo, né? Por um valor que... então eu sou obrigado a trabalhar muito mais. E como que nós sugerimos, o José, que resolva isso? É que os trabalhadores devam colocar um ponto final. Não tem como a medida de café continuar R$10, R$8, R$12 por 6, por 7, 8, 10 anos. Porque a nossa vida, o custo da nossa vida aumenta. O aluguel que um trabalhador rural pagava o ano passado não é o mesmo que ele vai pagar em 2020. O pacote de arroz que ele pagava o ano passado não é o mesmo. Nós vimos a carne aí. Um pedaço de carne que comprou o ano passado não é o mesmo valor, eu digo, antes desse aumento absurdo, né? Antes da China comprar carne de porco, mas de qualquer forma, o valor da carne não é o mesmo. Então, o valor da medida de café não deve ser o mesmo. Como que resolve isso? É os trabalhadores colocando limite. Porque o produtor, ele impõe aos trabalhadores o valor. Ele não negocia, ele impõe. Mas imagina, eu fico pensando, já pensou no período de colheita de café, os trabalhadores decidirem, olha, nós só vamos colher o café dessas fazendas na região na hora que tiver um preço decente. E não vamos colher. O problema é que um trabalhador não vai, mas o outro vai. O outro vai, então. É nisso que a fazendeirada nada. Porque ele tem certeza que o trabalhador, boa parte dos trabalhadores, fica aguardando a colheita de café para ganhar o dinheirinho para levar as coisas para casa, para sustentar a família. E é nisso eles nadam de braçada. Ele coloca o preço dele, ele põe o preço dele, e vamos dizer, de 100 pessoas, 60 não concorda com o atual valor que ele quer pagar, mas, né, aí chega aquela coisa toda ali, acaba a maioria. Eu diria diferente, que 60%, de 100, 60% não concorda. Não, de 100% não concorda. Mas aceita porque é a única forma, naquele momento, dele ganhar o salário. Isso é compreensível. 2, 3 meses, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Isso onde o empregador não coloca máquina. Aí coloca a máquina e... Sim. E que é o mais interessante, que eles colocam a máquina e falam que está colocando máquina, porque a culpa é do sindicato. Porque a culpa é da legislação trabalhista, porque o sindicato não está deixando trabalhar, não está deixando produzir. Eu fico me perguntando, na época do milho manual, tinha sindicato em Carmo de Minas? Não tinha. Não tinha sindicato. Tinha direito trabalhista? Tinha, mas eles não respeitavam. Só que o trabalho manual do milho acabou. Acabou porque é uma imposição do modelo de agricultura. Produzir em grande escala, com menos gente, não é isso? E com péssima qualidade, cheio de veneno. O café está indo por esse mesmo caminho. É fato. Não tem trabalhador no café, diminui a quantidade, diminuiu. O modelo está colocando isso. Não é só em Carmo de Minas.
está colocando isso no Brasil, está colocando isso na Indonésia, está colocando isso na Colômbia, de mecanização. Né? E que é o pior, né? É que eles usam dessa mecanização contra os próprios trabalhadores. Usam para gerar o desemprego e usam a mecanização também para ameaçar os trabalhadores do desemprego caso ele cobre direito. Né? Uma estratégia muito, eu costumo dizer que é um jogo de mestre, né? É você colocar a vítima contra a própria vítima. Contra ela mesma, contra si própria. Infelizmente. Porque nós estamos numa região, numa cidade em que o café predomina. Né? Outro trabalho não tem. As pessoas aguardam a panha de café para ganhar seu dinheirinho. A construção civil, muito pouco. Né? O pessoal trabalha mais em São Lourenço do que propriamente em Carmo de Minas. E isso dificulta muito. Mas vem da roça, né? A gente sai um pouquinho do café e vamos lá nas domésticas. São mulheres que têm seus esposos, filhos, elas saem da roça e vêm trabalhar na cidade 2, 3 vezes na semana. E eu digo porque em umas delas falaram para mim, olha, faz a pergunta lá porque eu preciso saber se eu tenho meu direito como diarista, porque eu trabalho só 3 vezes a semana sem carteira assinada. Jorge, tem direito? Vamos lá. Empregado doméstica. Em geral, estou falando para você em geral, gente. Empregado doméstica. Até 2016, até 2015, antes da lei criada, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma, né? E isso foi um dos motivos que a classe média burguesa deu golpe na Dilma. Um dos motivos foi esse, que o direito das domésticas no Brasil representava em torno de 30 bilhões de reais que os empregadores tinham que pagar para as domésticas. Hoje, as domésticas têm direito. Trabalhou 3 dias, não é diarista. 3 dias é empregada. E sendo empregada, tem direito à carteira assinada, tem direito ao fundo de garantia, férias, 13º, seguro-desemprego e acesso à previdência, no caso da aposentadoria. Qual é o problema que nós temos da doméstica? Primeiro, é uma área muito difícil de fiscalizar, porque a lei não permite que um auditor fiscal do trabalho entre na casa do senhorzinho aí, ou de uma senhorinha, para fiscalizar. A lei não permite isso. E aí, se você vai pegar em Carmo de Minas, e assim como na região, 80% a 90% das empregadas domésticas não têm carteira assinada. Não estamos falando da diarista, estou falando daquela que vai todos os dias naquela mesma casa. Certo? Segundo, as domésticas trabalhando o horário normal de trabalho têm direito ao salário, pelo menos ao salário mínimo. Mas não ganha isso. Pergunto para as domésticas aí, quem faz a pergunta sou eu. No geral, todas as domésticas ganham no mínimo salário mínimo. As domésticas têm direito são obrigadas a trabalhar 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Está previsto na lei. Nós conhecemos doméstica, temos muitos processos que envolvem doméstica, onde doméstica trabalham 12 horas por dia, de domingo a domingo. Eu até costumo falar para as domésticas que elas precisam se organizar em sindicatos também, de forma específica, e ter uma representação do doméstico, porque não é justo uma pessoa que sai de casa de manhã cedo, deixa sua família para cuidar de outra família e não tem o mínimo direito respeitado. Ela fica lá servindo, muitas vezes, né? Não todas, mas uma boa parte, fica servindo uma família na hora do almoço, no final de semana, mas não tem o direito de almoçar com a tua família. Com certeza. E é vista como uma categoria de trabalhadores, digamos, menor que qualquer outro trabalhador, não é? Talvez seja até mais importante que o outro trabalhador. E aí, a pergunta que a gente faz é, aos produtores, aos empregadores de doméstica, é justo colocar uma doméstica para trabalhar 30 anos, 20 anos, como doméstica, e no final da vida dela, como nós temos vários casos aqui no sindicato, ela não tem direito a uma aposentadoria porque o seu patrãozinho não assinou a carteira de trabalho? É justo a senhora sair, ou uma mãe de família, deixar lá 3 filhos, 4 filhos sozinho em casa, muitas vezes, ou pagar parte, ela tira do seu salário, do seu dinheirinho, para pagar alguém para olhar a filha dela, os filhos dela, para não ganhar nem o salário mínimo. Então a gente sempre coloca para as domésticas precisam se organizar, porque nós conquistamos a lei de direito trabalhista da doméstica. Mas nós precisamos fazer essa lei funcionar.
Porque se não buscar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se organizar, não né? vai Tem que ser, funcionar. é difícil a fiscalização, mas as domésticas podem se organizar em sindicato, pode se organizar em associações, pode se organizar em cooperativas. Tem que se organizar. Se não se organizar, daqui uns dias, como já aconteceu aqui, de denúncia para nós aqui, de nós ver casos generalizados de patrão batendo em doméstica. Nós tivemos caso aqui. Nós estamos falando de coisas simples. Nós estamos falando de direitos. Não estamos falando das agressões verbais, das agressões físicas, das humilhações que as companheiras sentem e passam nas casas desses senhorzinhos. E diga-se de passagem, aqui em Carmo de Minas e numa boa parte da região, são os mesmos produtores rurais. Os filhos deles. É brincadeira, hein? Né? Sério. Não, é coisa séria, nós falamos de coisa séria. Nós falamos de companheiras que não tem o mínimo de estrutura para aguentar a pressão. Em muitos casos, olha só como é grave, em muitos casos, de tentativa ou de assédio sexual no local de trabalho. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de violação do direito trabalhista, de violação do direito social e de violação do direito humano e de violação do corpo, de tentativa de violação do corpo da pessoa, da mulher trabalhadora. Então, tem que se organizar. Tem que se organizar. Se organizar, você que talvez você passa, né, por um desses nossos por esses comentários no qual o Jorge está passando aqui, seja assediada, ou até mesmo o salário não é bom, ou a carteira não está assinada, você tem direito. Você tem o seu direito garantido por lei. Você não está mendigando. Então, que você venha se organizar e pode também procurar o sindicato. Sim, pode, posso só informar que o sindicato nosso, oficialmente, e não é só o nosso sindicato, não é o sindicato de Carmo de Minas. É o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região sul de Minas. A nossa sede principal fica em Varginha. Né? Mas o sindicato ele passa a ser referência. Por um outro lado, nós temos... Eu, Jorge, por exemplo, eu faço parte da direção da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, que atende qualquer tipo de trabalhador. Então, pegando a deixa tua, empregada doméstica, trabalhadores da construção civil, que procurar o sindicato não só para tirar informação e orientação, como procura, e deve procurar, continuar procurando, nós podemos ir para além de chamar o patrão do sindicato, de entrar em contato com o patrão, de entrar com o processo trabalhista. Nós podemos formalizar denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho. Uma vez que o Ministério do Trabalho não pode entrar, o Ministério Público do Trabalho pode chamar o patrão até lá. Nós podemos fazer isso. Então, tem um instrumento chamado Sindicato em Carmo de Minas, e esse instrumento precisa ser utilizado da melhor forma possível e ser cobrado também que hajam. Né? Porque não adianta só a gente também ter o sindicato, né? No nosso caso aqui em Carmo, a gente tenta agir. Né? A gente ultrapassamos fronteiras, desagradamos muita gente, mas agimos. Né? Exatamente. Por um outro lado, e isso muitas vezes independente da vontade do trabalhador. Né? Por um outro lado, nós temos sindicatos também aí na região que nós conhecemos que não tem uma ação de denúncia, não encaminha uma denúncia, não encaminha uma cobrança. E esse tipo de sindicato, os trabalhadores devem cobrar. Porque o sindicato, ele foi criado para representar uma determinada categoria. Certo? Se tem um sindicato e ele não cumpre o papel dele, ele serve para quê? Que é o nosso caso aqui. Quantos produtores já mandou oferecer propina para nós aqui em Carmo de Minas? Quantos produtores já usou nos processar? Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, enquanto instrumento, durante o ano 2017, os empregadores rurais de Carmo de Minas e também da região, também do país, lutaram para acabar com o sindicato no Brasil. Está dentro da reforma trabalhista. Por exemplo, acabou com o imposto sindical, com a contribuição sindical obrigatória. E aí, pessoal, só para deixar claro para todo mundo, acabou com a contribuição sindical, que muitos falam assim com nós. O sindicato só existe por causa do dinheiro chamado contribuição sindical. Nós estamos há 2 anos sem a contribuição sindical, mas nós estamos com o sindicato aberto. Mostrando para os produtores, mostrando para o patrão que o nosso, ao invés do dinheiro, nós temos uma coisa que está no nosso meio, chamada princípios ideológicos. Nós representamos uma classe, pertencemos a uma classe. Eu pertenço à classe trabalhadora. Né? Não sou de Carmo de Minas, e aí vou personalizar um pouco, sou do norte de Minas, mas eu fui vítima de fazendeiro, vim para a região, fui vítima de fazendeiro no sul de Minas,
sem o registro da carteira de trabalho, dormindo no chão. Então nós estamos por princípios ideológicos enquanto trabalhador. Por um outro lado, nós, enquanto sindicato, enquanto CUT, apesar de ter recebido a contribuição sindical no passado, que nós recebemos de 2010 para cá, porque até 2010 eles mandavam o dinheiro nosso aqui para Belo Horizonte, para nós não ter condições de funcionar. Isso é uma estratégia política deles. Mas nós somos contra o imposto sindical. Dentro da reforma trabalhista, por exemplo, do governo Temer e fortalecido pelo governo de Bolsonaro, eu particularmente, discuti internamente no sindicato, na CUT, que nós tínhamos que se posicionar claramente contra a contribuição sindical. O porquê? Porque não é a contribuição onde o trabalhador participe da decisão dela. Se o patrão vai lá, descontava no salário do trabalhador, se ele não descontasse do trabalhador, ele era multado. E essa contribuição, ela veio a criar muitos sindicatos pelego, criar muitos sindicatos de fachada, muitos sindicatos onde, enquanto o trabalhador está recebendo um salário mínimo, ou um pouquinho a mais, tem sindicalista andando de Mercedes, baseado nesse imposto sindical. Então nós, desse sindicato, como a fazendeirada chama de sindicatinho, apesar de receber a contribuição sindical, nós nos posicionamos contra, junto com a CUT, contra o imposto sindical. Porque ele não é democrático. O patrão era obrigado, o trabalhador era obrigado a contribuir. Não tinha que... Vamos, por exemplo, trabalhador da construção civil. Não sei se estou tomando muito do seu tempo. Vamos lá. Tá? Mas vamos lá. Trabalhador da construção civil. Daqui de Carmo de Minas. Onde que está o sindicato dele? Alguém sabe? A sede fica lá em Poços de Caldas. É a única sede que tem. Então, o trabalhador da construção civil de Carmo de Minas, que trabalha de carteira assinada, bonitinho, teria que procurar o sindicato lá em Poços de Caldas. Certo? Mas isso é uma coisa. Só que o sindicato recebia o dinheiro do imposto sindical do trabalhador de Carmo de Minas. Entendi. Compreendeu? Então nós achamos, enquanto sindicato dos trabalhadores rurais da região sul de Minas, que a contribuição sindical, o fim dela, não o fim, foi o fim da obrigatoriedade dela, dentro da reforma trabalhista, foi o único ponto positivo dentro da reforma trabalhista, porque isso vai fazer com que os sindicatos sejam de fato sindicato e não uma secretaria de alguém paga pelos trabalhadores. Dentro disso, acabando a contribuição sindical e dentro da reforma, muitos produtores aqui, muita gente aqui ligavam para nós para saber que dia que nós ia fechar. Então eles queriam que vocês se abandonassem, né? Sim. Porque uma vez abandonando, vai ficar a mercê, né? Vamos voltar ao que nós chamamos. Não tem ninguém para nos incomodar. Exatamente. Né? Só que assim, tem 2 anos que acabou a contribuição sindical. Os trabalhadores, não todos, mas continuam contribuindo com o sindicato de uma forma ou da outra, com cobrança da parte do sindicato, ou não, ou de forma espontânea, a partir de filiação, ou até de doação, mas nós estamos resistindo. E se depender de nós, o sindicato nosso não vai fechar, porque nós temos uma determinação política clara, nós estamos para representar uma classe. É uma briga? É uma briga. Com certeza. Né? Como fomos procurar outro dia aqui, e aí eu paro de falar, fomos procurar para fazer uma paz, um acordo político com o setor patronal, para acabar com a briga do sindicato, com tantas denúncias. Nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de acordo, desde que não nos peça para abrir mão dos princípios de defesa de direitos dos trabalhadores. Aí nós fazemos qualquer tipo de acordo. Mas não, qual é o acordo que a maioria nos propõe? É para a gente andar bem, sindicato dos trabalhadores e patrão, mas o sindicato não ferrar o patrão porque ele está roubando o trabalhador. Aí esse tipo de acordo nós não fazemos. Com certeza. E nós estamos em Carmo de Minas, quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando através do Facebook, das páginas. O Dilson Alves, Soledade de Minas, um abraço, José Carlos, Luciano. A todos vocês, Maria Mello, tem uma pergunta aí, que vocês não correm atrás de uma firma para esses jovens, né, de Carmo de Minas. Ou seja, acho que para o sindicato realmente não fica um pouco, não sei até onde vocês vão, mas eu acho que quem tem que trazer o desenvolvimento, o emprego, né, para Carmo de Minas, isso cabe, né, ao nosso prefeito né, agir. Mas até onde o sindicato pode entrar, o que o sindicato pode fazer, porque nós estamos, olha, são milhares de jovens, né, como tem aqui o jovem, o Gabriel, que trabalha comigo, e que vem trabalhar porque ele precisa ganhar o seu dinheiro.
ele depende, ele precisa. E os jovens em Carmo de Minas não têm emprego, aqui não tem firma alguma. É difícil essa área. Daniel, né? Daniel. E quem está nos ouvindo? Primeiro, assim, é preciso ter claro que o sindicato ele é sindicato para cobrar direitos. Exato. É que luta contra a violação de direitos trabalhistas, sociais e humanos. Ponto. Esse é o papel do sindicato. Assim como é o papel do sindicato, aí eu concordo que tem que apresentar proposta, sim, de geração de emprego e renda. Isso já aconteceu da parte de vocês? Sim, durante as eleições, porque assim, primeiro nós precisamos ver, e aí eu não queria, mas a afirmação do Daniel, ele arrasta para esse tipo de conversa nesse momento, e acho que é importante, mas vamos lá. Daniel Mariano. Daniel Mariano. Daniel. Porque é papel do poder público, e aí eu diria, do executivo, exatamente, que é da prefeitura, né, associado com as propostas e contribuição da Câmara de Vereadores, a criação de política pública de geração de emprego e renda. Concordo plenamente com... Não tem emprego para o jovem. Não tem emprego para o jovem em Carmo de Minas. E vamos lá, não tem emprego na cidade e não tem no campo. E quando tem no campo, parte do jovem não quer aquele emprego, porque ele sabe que ele vai sofrer tanto quanto seus pais e seus avós na roça. Então o jovem de hoje não quer o campo, né? Não quer viver o que os pais viveu. Na área urbana, qual é a política de emprego que tem para a prefeitura? Eu não estou falando do prefeito, viu, gente? Eu estou falando da prefeitura, independente dos prefeitos que passaram. Qual foi a proposta de geração de emprego e renda? A proposta e a ação concreta? Nada. Nada, infelizmente. Não tem não tem uma proposta de criação de um parque industrial concreta para que facilite a vida de pelo menos de pequenas e médias empresas, ou que investidores urbanos aqui de Carmo de Minas consigam se organizar melhor para gerar emprego, que seja 1 ou 2 empregos, mas que está gerando. A pergunta é, qual é a proposta que se tem? Porque não tem só trabalhadores empregados em Carmo de Minas. Nós temos trabalhadores autônomos. Por exemplo, os trabalhadores da agricultura familiar, quem tem seu pequeno pedaço de terra que produz. Qual é a proposta que a prefeitura, a Câmara de Vereadores ou outros apresentaram até agora, ou praticaram, para fortalecimento da agricultura familiar, para manter o emprego do jovem, manter a vida do jovem no campo? Eu falo aquele jovem que não precisa do emprego, onde o pai tem seu pequeno pedaço de terra e produz ali. Eu falo de organização de produção e de comercialização dessa própria produção. Nenhum. Nós temos aqui a situação das mulheres. Qual o incentivo que tem? E aí é uma coisa para se discutir agora durante a política eleitoral, de forma concreta, de geração de emprego e renda a partir de recursos naturais do próprio município. Nós não temos isso. Não temos quem puxa, não tem quem incentiva, não temos quem puxa. Né? Tem dinheiro, o município tem pouco dinheiro, concordo plenamente, mas tem recursos para fazer um monte de coisa, um monte de propaganda, inclusive. Mas não tem para incentivar a criação de uma associação. Eu falo de associação, vamos pensar, uma associação de artesão. Exato, não tem. Uma cooperativa de artesão. Não tem, realmente não tem. Falta o quê? Falta realmente... Políticas públicas. Políticas públicas. Um compromisso. Nós estamos no ano eleitoral. O sindicato... Onde vocês que estão nos acompanhando, chegou o momento de vocês cobrar, vão bater na sua porta. E quando for lá bater e pedir o votinho seu, aí você lembra do seu filho, da sua filha, lembra dos seus adolescentes, cobra, trabalha para a cidade. Concluindo aqui a pergunta do Daniel, a afirmação, que é muito importante. E aí o papel do sindicato, ele não é de gerar emprego. E sim. O papel é primeiro, de luta pela manutenção do emprego e luta que esse emprego seja um emprego decente, que respeite as normas do trabalho, que respeite os direitos mínimos dos trabalhadores. Eu fico pensando, e aí muitas vezes a gente debatendo, porque assim, nós cobramos do produtor rural, né, que olha, não se demita. Não demite trabalhadores, né? Eles demitem. E aí o Daniel volta a afirmar, não vai ser sindicato que vai impedir demissão.
ele não é culpado pela demissão, mas também não vai conseguir impedir. Né? Porque hoje nós temos uma lei que é da demissão imotivada. Se tiver uma pinta no nariz de um trabalhador que o patrão não concordar no dia seguinte, ele pode mandar embora. E nós estamos brigando para impedir a demissão imotivada. Perdemos no Congresso, perdemos no Senado, estão brigando no Supremo, porém o Supremo já tem décadas, já tem acho que em torno de 10 ou 12 anos, que o Supremo não se posiciona. Né? Por um outro lado, e voltando a afirmar, que é preciso que a gente, quando trabalhador, se organize. Nós temos muitos recursos naturais. Né? E acho que organizar em termos de associação, de cooperativa, porque a prefeitura ele não vai trabalhar para criar emprego. E durante o processo eleitoral, é importante a gente também ter clareza que a prefeitura não vai conseguir dar emprego para todo mundo. Não tem como. Não vai conseguir, não há possibilidade, e não é papel do prefeito fazer isso. Lotar a prefeitura, não, porque senão vai sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, mas é interessante. Que a gente discuta esse troço durante o processo eleitoral. Por um outro lado, acho que tem que ver, ver da nossa parte também, como trabalhadores, outra alternativa. Nós estamos discutindo no sindicato. Eu não sei se nós vamos conseguir ainda, porque depende de uma pessoa responsável para isso, para puxar, e não só vir com um fogo de palha e abandonar no meio do caminho. Porque no campo nós temos crédito fundiário, que ainda funciona. Eu estou disposto, já chamei algumas pessoas aqui de Carmo de Minas, para ir até a divisa com o Espírito Santo, com alguns contatos que eu tenho lá, para conhecer o que é o crédito fundiário, que é a compra de pequenas propriedades pelos próprios trabalhadores, financiado pelo governo. Mas aonde eles procuram? Procura o sindicato para a gente conversar. Sindicato. Gente, você está entendendo? Já vai repetir, repita para eles. Olha, tem uma coisa que é chamada crédito fundiário, que é a aquisição de terras, de pequenas terras, por trabalhadores, financiado pelo governo. Foi iniciado no governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, e eu, reunido em Belo Horizonte, tive informação agora, recente, com pessoas que trabalham, que no próprio governo Bolsonaro não encerrou essa política. Então nós temos uma alternativa para o campo. Para a cidade, alternativa não, propósito alternativo, eu acho que nós temos que organizar para isso. Na cidade, a gente sabe muito bem que Carmo de Minas não tem um comércio que gera emprego para todo mundo. Com certeza. Nós não temos uma construção civil forte o suficiente para gerar emprego para todos os pedreiros. E esses trabalhos são solarenses. Porém, não tem sentido as poucas construções que tem, eu falo as construções mais organizadas, ela ficar controlada por um engenheiro pura e simplesmente. E os trabalhadores só construindo e recebendo baixos salários. Então, uma das alternativas, das coisas que nós discutimos, é por que os trabalhadores da construção civil não se criam uma cooperativa de trabalhadores da construção civil? E aí essa cooperativa contrata o engenheiro e o resultado daquela obra seja rateado entre os trabalhadores, dentre ele o engenheiro. Bom, isso é uma coisa. Tem umas companheiras que fazem a bolsa Tá boa. Por que o poder público não pode incentivar que essas companheiras se organizem para elas mesmas? Olha só que beleza. Imagina essas companheiras organizadas em cooperativa, elas fazem a bolsa, elas venderem a bolsa e vão ganhar mais, e a partir da organização também pode gerar emprego. Compreendeu? O que falta? A cidade pequena, que não tem tantos recursos para a geração de grandes quantidades de emprego, tem que desenvolver política pública para geração de emprego, seja no campo, seja na cidade. E ao mesmo instante, finalizando aqui essa parte, qual está sendo o papel também do nosso comércio. Por que o comércio não gera emprego? Para nós do sindicato, olha só, ninguém sabe o quanto de aposentadoria que nós fazemos circular aqui no município. De seguro-desemprego, de fundo de garantia, de férias, 13º, é importante isso. Né? Você ter essa informação. Que não é pouco dinheiro, não. Mas é muito dinheiro. Eu te garanto, é muito dinheiro. Certo? Apesar dos produtores xingar, chamar nós de vagabundo, disso, daquilo, nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos uma senhora, por exemplo, que entrou com um processo previdenciário e recebeu 50, 70 mil. E que ela vai passar, enquanto ela estiver viva, ela vai receber um salário. E é do município. E é centenas de trabalhadores.
ficamos pensativos, porque esse dinheiro, parte dele, na grande maioria, é gasto em São Lourenço. Ele não é gasto no nosso município. Com certeza. E aí não gera O imposto. investimento vai para São Lourenço. Sim. E aí não gera imposto para o nosso município para investir em saúde, segurança e geração de emprego. Aí eu fico me perguntando, de forma bem tranquila, qual está sendo o papel do nosso comerciante, ou a política pública do poder público, para fortalecer o nosso comércio aqui, onde o povo consuma aqui em Carmo de Minas, que aí sim vai gerar imposto e vai gerar emprego. O povo de Carmo de Minas. Não tem incentivo nenhum. Não tem política pública nenhuma. Né? E o nosso comércio não vai gerar emprego. E os poucos que geram emprego precário. Exatamente. Os poucos que geram emprego precário, emprego informal, sem respeitar direitos. Né? Então, acho que durante esse processo de eleição, acho que nós, enquanto cidadão, e eu não sou natural de Carmo de Minas, mas posso afirmar que eu sou cidadão de Carmo de Minas, né? De fazer um debate um pouco mais sério nessas eleições. O que é que nós, enquanto povo, queremos? Que o poder público tem condição de fazer, ainda que não faça tudo o que a gente quer. Mas eles têm condições de fazer, sim, política pública para garantia de emprego, para geração de emprego e renda, para garantia de direitos. O que não pode é nós estar passando por tudo isso, o lado patronal falar que a culpa é do sindicato, o lado do poder público falar que não tem condição alguma de fazer nada, mas nós sabemos que tem. Com certeza. Perguntas e respostas são 16 horas, mais 7 minutos. Eu já tenho uma pergunta lá. Um abraço do Joaquim. Joaquim, um abraço para você. Para Aisha. Obrigado pelo carinho. Está em outro país, né, Aisha? Aisha, né? Está em outro país acompanhando a Maria José. O vereador e pastor lá da cidade de Arioca, Mário Erimatéias, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. E ele que busca muito, ele luta realmente fortemente lá na cidade de Arioca, em prol de melhoria, produtores rurais. O Mário é bênção. Que Deus possa fazer que você venha, se você é candidato, reeleger aí e continuar ajudando essas pessoas aí, pastor Mário. Adriano, Fernando, a todos vocês. E a vocês que estão na página da Carmo de Minas Notícias, tem alguém que mandou uma mensagem? Não é a Maria que afirma que é uma vergonha mesmo, um trabalho cansativo, desvalorizado, e é. Realmente, a gente tem, né, a gente tem que falar a verdade. Estamos aqui realmente para passar informações, para vocês entenderem. O Jorge veio para isso. E que vocês possam entender o que vocês necessitam, o que vocês precisam, quais são os seus direitos. Falamos do café, né? Falamos da empregada doméstica, da diarista, que achava que você mesmo, você que é diarista, você mesmo diz, mas eu não tenho direito. E muitas vezes nem procuram vocês para resolverem e perde o direito aí automaticamente. Na verdade, antes disso, só falar com a Maria, que não é só vocês que são desvalorizados, não, Maria. A classe trabalhadora é desvalorizada. Entender a lei da mais-valia, que é a apropriação do resultado do meu trabalho por outro, nós vamos ficar revoltados, ninguém vai querer trabalhar. Por exemplo, o que justifica uma pessoa produzir, digamos, 10 calçados, certo? Que vai ser vendido a R$100, ele produz 10 calçados por dia. Vai ser vendido a R$100 cada um e as pessoas recebem o salário mínimo. Isso quer dizer que em um dia, Maria, essa pessoa do calçado, eu tive um curso que tivemos como exemplo o pessoal da Azaleia, né? E aí eu trago isso como exemplo. Essa pessoa que produziu 10 calçados, em um dia ela paga o salário dela. Os outros 29 dias no mês é do patrão. Trabalho do patrão. É isso, a falta de valorização é isso. O que justifica um pedreiro construir um grande prédio e ele não ter a casa dele pronta? Não Exatamente. Por falta de tempo, é por falta de dinheiro, porque se pagam salários baixos, valores baixos. Justifica os trabalhadores do transporte, igual nós estamos vendo aqui, os companheiros morrer aqui direto, Exatamente. né? Tá morrendo atrás de acidente, sem ser valorizado. Então, os professores nesse momento, né, que não são valorizados, tem o piso mínimo, a maioria dos governadores não respeita o piso mínimo. Então a classe trabalhadora é desvalorizada. Então a gente tem que compreender e lutar contra isso. Por outro lado, teve um assunto aqui que nós puxamos, que eu não acabei de concluir, que foi que envolve a questão da geração de emprego para o jovem. Que nós gostaríamos de afirmar que o que tem para o jovem nesse momento é a proposta de redução da maioridade penal para prender o jovem.
Isso é política que nós temos que discutir. Exatamente. Vejam bem. O jovem está cometendo crime. Exato. Alguém está perguntando por que ele está cometendo crime? Ah, roubou uma bolsa, roubou uma carteira. Não estou valorizando o roubo, viu, gente? Para deixar claro que eu não defendo bandido. Porém, quem são os verdadeiros bandidos? O jovem que está no bairro Santo Antônio. Qual é a proposta que se tem do poder público, eu não diria só do prefeito, dos vereadores, mas do governo do Estado, do governo federal, de valorização desse jovem lá? Nós temos aqui no município, na região, alguma escola de período integral que, para esse período, venha com curso profissionalizante? Nenhuma dela. Nós não temos. E olha só, não vamos ter, porque não temos interesse. E qual é a proposta que os governantes vêm para nós? Redução da maioridade penal. Achando que vai resolver o problema da juventude que está ociosa com prisão. Por reduzir a maioridade. Só vai encher não vai resolver o problema. Mas que é interessante, voltando no assunto da Maria, né? Quando ela fala assim, não somos valorizados, mas não somos, porque quem pediu, Maria, por exemplo, a redução da maioridade penal foi a Humanitária. Uma empresa privada que ganha por cabeça de gente presa. De administração de presídio. Estou entendendo aí, está entendendo aí. Né? Então, assim, quem são os interessados? E aí eles corrompem os políticos. Corrompe o governo, corrompe o prefeito, corrompe o deputado. Para quê? E corrompe a mídia, parte da mídia, para fazer campanha de nós contra nós. Porque o jovem que vai ser preso é o jovem da periferia. É o jovem pobre, filho do trabalhador, filho da doméstica que não recebe salário decente, e do pedreiro que também não recebe salário decente. São esses jovens que vão ser presos dentro da discussão da redução da maioridade penal. Né? Isso aqui entrando um pouco para lembrar dos nossos jovens que estão ansiosos aqui em Carmo de Minas, que não tem uma política de valorização dos jovens, nem cultural, não diria nem só profissional, não. Além do profissional, nem cultural. Justamente. Se você sair agora para a rua, se você for no bairro Santo Antônio, o maior bairro de Carmo de Minas, você vai deparar com milhares de jovens pelas esquinas, sem saber o que fazer, e como diz meu pai, né, mente vazia, oficina do diabo, então vai se drogar, Justiça seja feita, não interromper, mas justiça seja feita. Desses jovens que estão parados, são muito poucos que cometem crime. Isso é fato. Exatamente. Né? Menos de 1% da juventude brasileira comete crime. Então, os nossos jovens, milhares parados, não quer dizer que vão entrar no mundo da droga, no mundo do crime. Por um outro lado, são jovens vulneráveis para isso. Exatamente. Porque eles estão ali, alguém vai chegar e oferecer algo para eles. Né? 16 e 14, mandar um abraço ao pastor Mário. Obrigado pelo carinho, pastor. Obrigado pelo carinho. Estamos aí trazendo essa informação para Carmo de Minas e região aí. Pastor Mário, muito obrigado pelo carinho. Rogério Ribeiro, obrigado pelo carinho também. A vocês que estão acompanhando essa programação Perguntas e Respostas. Então, meus queridos, é só a gente vem informar a população, o nosso trabalho. Não só informar, mas também traz para vocês que é o melhor, né? Que são palavras, são mensagens. E hoje o Jorge veio, né? A gente está falando sobre o café, região do café, falando aí sobre a empregada doméstica, eu achei super interessante. E sobre os jovens, sobre o direito dos jovens, é algo realmente que a gente precisa de Carmo de Minas. Lembrando a vocês que a gente vai estar finalizando, são 16 e 14, para finalizar com o Jorge, eu quero lembrar a vocês, nós estamos num ano eleitoral. Juventude, você tem 16 anos, você tem direito de votar. Então, se você tem direito de votar, cobre o seu direito, vote certo, vote consciente, tá bom? Porque são mais 4 anos que vai vir pela frente. Aí depois não adianta dizer, mas não tá tudo errado. Cuidado com a comprinha de voto por cestas básicas, por saco de cimento, por 200, 300 reais. Olha, eu sou contra isso. Pegue, se oferecer, pegue. Pegue e não vote. E se oferecer 100, vai dar 200 que eu voto, mas não voto. Vote em outro, porque tem muito corrupto por aí. Posso? Vai ficar mandando. Dentro dessa fala, eu faria diferente. Eu orientaria aquele que tentar comprar voto, denuncie. Por que a gente fala que tem que denunciar? Não leve o dinheiro. Não leve o dinheiro. Chama a polícia, junto à turma, segura pelo braço, chama a polícia. Porque essa é
com todo o respeito da palavra, mas é a pior desgraça que tem no meio do povo. Que ele vem, compra o voto, some e cria política contra nós. Contra o povo. Vamos citar o exemplo bem claro. Né? Fizeram a reforma trabalhista, corrompendo deputados, senadores, fizeram a reforma trabalhista garantindo, aí eu falo do governo Temer, garantindo ao povo que isso ia melhorar a vida, ia criar 9 milhões de empregos. O desemprego aumentou. Estão com a proposta aí, fizeram a proposta, minto, da reforma da Previdência para gerar emprego. Não gerou emprego. Então, resultado dessa lógica aí da gente não saber em quem vota, de que lado que esses políticos estão. É que votamos num cara baseado nas promessas e quando ele chega ao poder, ele joga totalmente contra nós. Porque ele não vai chegar, vamos lá. Um político, ele não vai chegar num produtor rural ou num empresário e tentar comprar o voto dele. Porque o empresário não precisa das questões emergenciais. Ele não precisa de saúde pública, não precisa de educação pública, não precisa de moradia decente, não precisa brigar por essas coisas. Nós precisamos. E aí o político chega nos nossos bairros, nas nossas casas, e pede voto prometendo tudo isso. Certo? Aí some. Quando ele está com a caneta do poder na mão, o que eles fazem? Vamos perguntar aqui, os deputados que foram votados aqui em Carmo de Minas. Os que eu votei e que eu fiz campanha, eu tenho certeza, todos eles votou contra a reforma da Previdência, contra o teto do gasto e contra a reforma trabalhista. Os outros, se a gente pegar a lista e divulgar em Carmo de Minas, todo mundo vai saber. Os deputados que tiveram aqui prometendo, associado a, digamos assim, a classe rica daqui de Carmo de Minas, votaram tudo contra a classe trabalhadora. Votaram tudo contra os trabalhadores, contra o direito à aposentadoria dentro da reforma da Previdência e para tirar direitos trabalhistas. Né? Mas iam melhorar a vida do povo. Segundo, nós temos um problema sério, que é o problema de saúde pública. E é sério. Mas nós estamos falando que nos municípios do interior, por exemplo, outro dia saiu uma reportagem no portal G1 da Globo. A água de Carmo de Minas tem 27 tipos de agrotóxico. Água que sai na torneira das nossas casas. E os políticos que foram votados em Carmo de Minas acham que vai resolver esse problema mandando uma ambulância para o hospital. Gente, assim, nada contra mandar ambulância. Eu acho que nós merecemos, nós temos que ter ambulâncias para nos socorrer. Mas que está causando problema na nossa saúde não é a falta de ambulância só. É o agrotóxico que estão jogando desenfreadamente, que nós estamos consumindo no alimento e na água. Aí a pergunta é, dentro do ano eleitoral, qual a discussão que os nossos políticos não vão fazer em relação a isso? Exatamente. Nós queremos discutir esse troço. Né? Nós queremos discutir a contaminação da água, que está afetando o leite materno, que está causando tanta dor de estômago, dor de cabeça, náusea nos trabalhadores rurais e urbanos. E aí sim nós fazemos um debate sério de saúde pública. Né? Mesmo sendo, a gente tem uma empresa, né, que administra, né, que cuida dessa parte, cuida da água, mas a nossa água não se resolve. O SAAI não vai tirar o agrotóxico da água. Não vai. Você entendeu? Mas que ele tente, né? Eles falam assim para nós, eu não diria o SAAI, eu falo o pessoal ligado à Agência Nacional das Águas. Eu falo isso porque eu estou dentro da campanha nacional contra os agrotóxicos pela vida. Né? Inclusive, a CNBB está dentro dessa campanha. Eles falam que tem agrotóxico na água, mas está dentro do limite. Mas qual é o limite? Não tem que ter nada. Não, mas qual é o limite? Esse aí. Né? Os companheiros da Fiocruz falam que o limite não é seguro. Né? Então, assim, senhores candidatos, pré-candidatos a vereadores, a prefeito, querem contribuir com o povo, tem que puxar esse debate. Bom, quando se trata de saúde. Segunda questão, que aí eu vou finalizando aqui, também, para não tomar mais de tempo seu e nem do povo ali que está nos ouvindo. Olha, se deixar, a gente vai embora, hein? Uma outra questão, a questão da juventude. O jovem vai fazer 16 anos, não é obrigado a votar ainda, porém tem o direito de votar. Certo. Mas acho que o jovem tem que pensar bem em quem votar. Não tem sentido o jovem pobre, que depende de políticas públicas, votar em indicação de patrão. Não tem lógica. Gente, é um assunto que tem que ser discutido. O porquê? Não é o patrão que vai
trabalhar ou garantir a sobrevivência desse jovem. O que ele quer é que o jovem fique maior para ser mais explorado, como são explorados os pais, os avós, os bisavós. Terceiro, a juventude, o jovem de 16, 17 anos, precisa se organizar. Porque tem poder de mudança. Tem poder de mudança. Com certeza. Por exemplo, aqui em Carmo de Minas, quantos grêmios estudantil tem? Não tem nenhum. E precisa organizar em grêmio estudantil, precisa organizar em associação de jovens, reunir, debater a política. Porque nós somos acostumados que política e futebol não se discute. Política e religião não se discute. Gente, a religião não quer discutir com ninguém não, mas a política tem que ser discutida. Tem que ser, com porque é a certeza. política que vai definir as nossas vidas. Com certeza. Né? Muitas vezes falam, mas a igreja não pode, a igreja tem que entrar. Sim. A igreja tem que, chegou um momento, eu tenho falado isso, muitas vezes, as pessoas que nós, né, como cristãos, nós temos sim, nós temos que se debater, conversar com aquele candidato, com a proposta que ele tem realmente, Sabe por com a que visão dele. nós estamos falando isso? Porque eu estou tentando puxar essa discussão, e aí que tem que discutir a política de forma mais séria. Vamos pegar no caso da juventude, redução da maioridade penal e criação de cadeia sem políticas públicas, geração de emprego e renda. Ponto. Sem oportunidade de emprego, sem um curso profissionalizante, a juventude sofre para entrar no mercado de trabalho pelo seu primeiro emprego. Exatamente. E qual é a proposta que se tem? Redução da maioridade penal, a criminalização da juventude, criminalização do jovem. E aí eu fico me perguntando, que é uma afirmação bem que se eu estiver mentindo, que o povo pode descer o cacete que eu estou... Olha, gente, com todo respeito a vocês, eu tenho costa calejada, viu? Mas, de qualquer forma, a polícia no bairro rico é o quê? Ele é segurança. Segurança. Certo? A mesma polícia no bairro pobre é repressão. O jovem, eu diria o Estado, e a polícia está dentro disso, eles chamam o filho de rico de senhor. E chamam o filho do pobre de bandido. E se esse filho de pobre for negro, é muito pior. Então, falo isso porque o jovem precisa debater a política. Que tipo de cidade a gente quer? Que tipo de bairro a gente quer? Que tipo de escola a gente quer? Outro dia, para você ter ideia, e eu vou encerrar com isso, eu fui chamado em Três Corações, numa escola municipal, para falar, foi no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, para falar de consciência negra para a juventude. E aí a diretora me chamou na escola e falou assim, Jorge, fala com eles que a escola tem regra e eles têm que respeitar. Concordo com ela. Falei, ela me aplaudiu. Mas quando eu perguntei quem construiu essa regra e se o jovem estava inserido na construção das regras, a diretora pediu para eu sair. É porque o debate democrático não pode ser construído pelo povo, pelo jovem. O debate tem que ser, as questões têm que ser imposto para quem controla o povo. Então, eu coloco isso para quê? Para que o jovem reúna na sua casa, com seus amigos, vai tomar uma cervejinha, vai fumar um cigarro, vai fazer o que for, mas a política tem que estar dentro da conversa, da roda de conversa de vocês. Porque é a política que vai decidir o rumo da vida de vocês. E, por fim, só quem tem o poder de mudar o município, mudar o estado e mudar o país é a juventude, porque a juventude faz revolução quando quer. Com certeza. Meus queridos, obrigado pelo carinho de vocês. Agradeço ao Jorge por ter deixado o sindicato lá e vir aqui um pouco para esclarecer, trazer para vocês aí, foram perguntas e foram que eu fiz aqui, foram todas bem respondidas. Espero que você possa ter entendido muito bem. Vai ficar gravado, aí você pode acompanhar na página Carmo de Minas Notícia, acompanhar também aí através do Facebook. Então, que você possa exercer o seu direito como cidadão, você venha cobrar, as eleições estão aí, lembrando você novamente, você possa realmente... O Jorge tendo novidade lá, a gente vai estar voltando aqui novamente com o Jorge. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, entre em contato com a gente vai estar passando para o Jorge. Procure o sindicato, qualquer dúvida, vai no sindicato, você que é empregado doméstico, você que é diarista, você vai ver que você tem direito civil. Você que falou para mim, olha, mas eu só trabalho 3 vezes por semana, não tem direito não. E você tem seu direito civil garantido por lei, tá bom? Obrigado a vocês tudo, Teles, Música e Vídeos lá em BH, que estão acompanhando, a Maria Helena Ribeiro, Nery, Marcelo, a todos vocês, Lilinho Vieira, o Éder Cole, né? E Daniele,
Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, Jorge. Obrigado por você ter tirado o seu tempo, ter vindo aí esclarecer. Pode falar, pode fazer Nós suas estamos, considerações aí. primeiro assim, a gente está à disposição, né? Não somos o dono da verdade, mas acho que a gente pensa um pouco. É por isso que muitos têm medo que os trabalhadores conversem conosco. Muitos têm medo que os trabalhadores procurem o sindicato, porque, volto a afirmar, nós somos donos da verdade. Mas estamos dispostos a falar a verdade. Isso é fato. A nossa verdade, ela vem baseado de uma forma legal, porque nós não falamos nada que a lei não nos garante, certo? Nós não vamos falar nada para o trabalhador rural, para a doméstica, para o pedreiro ou para o servidor público, aquilo que a lei não garante a eles. Ponto. Ou a nós, porque eu também sou um trabalhador. No campo mais político, social, nós não vamos afirmar nada que não seja de interesse da classe trabalhadora. Né? Que o outro lado nos prove que nós estamos errados. Então, assim, o sindicato está aberto. Para os trabalhadores rurais, as trabalhadoras, lembrando, vou fazer uma propaganda aqui, lembrando que toda quarta-feira houve a reforma da Previdência, falando que não tem mais direito à aposentadoria para o trabalhador, isso, aquilo. Continua tendo muitos direitos, nós continuamos entrando na justiça contra o governo para garantir a aposentadoria para os trabalhadores e principalmente para as trabalhadoras rurais, que são as mais afetadas com a falta de assinatura na carteira de trabalho no passado. Toda quarta-feira o advogado vem e a gente está chamando esses trabalhadores a procurar o sindicato, entender e pelo menos ver, eu tenho direito à aposentadoria ou não tenho. Porque tem muito trabalhador aí que já não estão, diria assim, acha que não tem direito à aposentadoria e não está nem buscando mais informação. Então, que vem no campo trabalhista da mesma forma. Nós não vamos incentivar o trabalhador, nesse momento, muito, vai totalmente contra o patrão, não. Afirmamos, o patrão gera emprego, tem que ser valorizado. Porém, esse emprego tem que vir com garantia de direito, pelo menos aquele direito que a lei nos confere. E, por fim, para eu encerrar aqui, agradeço a todos aí a paciência e estamos abertos ao debate, seja da parte dos trabalhadores, seja da parte de qualquer ator do setor patronal, seja por parte de algum agente aí do poder público, seja da prefeitura, da Câmara de Vereadores, do governo do Estado, do governo federal. Estamos abertos ao debate. Obrigado. Muito bem, obrigado pelo carinho de vocês, a você que está na página da Câmara de Notícias, muito obrigado. Obrigado a vocês. Continua a nossa programação, um forte abraço.